Olá, pessoal! Vamos então para a nossa última aula do nosso terceiro módulo e para a gente terminar de ver então algumas coisas relacionadas às sanções aplicáveis, que na verdade então são as sanções de suspensão e exclusão, que foram aquelas que faltaram na nossa última aula, né? Então, sanções aplicáveis, esse é o tema da aula de hoje. Bora então. Bom, como a gente viu, então, existem três, né, possibilidades de sanções aplicáveis no processo administrativo da OAB. A primeira delas, então, é a censura, que a gente já deu uma olhada na última aula, e agora, então, a gente vai ver em relação às questões relacionadas à suspensão e exclusão. A suspensão, então, ela é uma medida aplicável nos casos previstos em lei, que a gente já vai ver alguns deles, um por um, ou havendo, então, um caso de reiteração de algum deles, de algum caso de censura. Então, digamos que a pessoa pratique 2 atos de censura, ela vai, então, poder ser punida com suspensão, uma medida um pouco mais grave, então. Nesses casos, vai acontecer, na verdade, a interdição do exercício da advocacia pelo prazo de 30 dias a 12 meses. Então, após a condenação definitiva no processo administrativo, o advogado, então, ele acaba sendo suspenso por esse período, né, entre 30 dias a 12 meses, então ele não vai poder atuar como advogado nesse período. E isso vale para todo o território nacional. Então, mesmo que ele tenha sido condenado em uma seccional, isso vai valer, então, para todo o país. Os critérios para determinar se é um mês ou se são 12 meses levam em conta, então, aquelas atenuantes que a gente viu na última aula, lembram? A gente ainda, então, nos casos de suspensão, tanto nos de censura, na verdade, como os casos de suspensão, vai poder, então, ser acumulada com essa suspensão, com essa interdição, uma multa, que a gente chama, então, da multa cumulativa. Essa multa, ela vai se basear, então, vai poder ser determinada de 1 a 10 anuidades da OAB. A decisão sobre a acumulação da multa e o valor, né, se vai ser de 1 ou se vai ser de 10, também leva em conta aqueles critérios que a gente já falou na última aula. Em relação, então, vamos puxar aqui, em relação à exclusão, a gente vai ter, na verdade, a punição mais severa prevista no Código da OAB, né? Então, é uma punição que, na verdade, determina, então, o cancelamento. Então, a inscrição vai ser cancelada do advogado punido com a exclusão. Ele não vai, então, poder mais exercer o exercício da advocacia. E depois a gente vai ver com mais calma o procedimento disciplinar até que se surja a condenação. Mas aqui é importante, então, que, na verdade, o conselho que vai determinar essa medida, ele precisa, então, aprovar, na verdade, com um quórum mínimo de 2/3 desse conselho. Não basta, então, a metade do conselho, por exemplo, aprovar a exclusão do advogado. Como ela é uma medida bastante grave, vai ter que, então, ser aprovada pelo quórum de 2/3, que é um quórum que a gente já viu algumas vezes, ele que acaba sempre se repetindo. Além dos casos que a gente vai ver depois previstos em lei que determinam a exclusão, também ela pode acontecer após 3 suspensões. Só que são 3 suspensões iguais. Então, no caso, então, de acontecer 3 suspensões iguais, o advogado se entende, né, que ele já abusou da sorte, então vai poder ser punido com a exclusão. Claro, iguais no sentido de ser a mesma hipótese legal, né? Obviamente não precisa ser exatamente o mesmo fato. Então, mesma hipótese. Certo? Bom, vamos então agora ver com calma as hipóteses da suspensão. Nossa primeira sanção prevista que a gente vai ver hoje, né? A censura a gente já viu aula passada. São 8 hipóteses, então, determinadas por lei. São elas, então. É punido com suspensão o advogado que ajuda o cliente a realizar um crime, ou, enfim, a fraudar a lei. O advogado que ganha algum tipo de valor, porque, enfim, o cliente
pediu, né, que ele cometesse algum ato ilícito, ou enfim, ele está envolvido de alguma forma em um ato ilícito e por isso ele acaba ganhando um valor específico. Além disso, o advogado que recebe valores da parte contrária, sem a anuência do seu cliente, ou enfim, na verdade, sem estar num acordo formal, né? Então, recebe um valor para eventualmente, enfim, atuar de forma prejudicial ao seu próprio cliente. O advogado que locupletar-se, né? Ou, na verdade, se enriquecer à custa do cliente. Ou ainda, se ele se recusar a prestar contas ao cliente, é um dever dele, como a gente já viu, então se ele se recusa, ele também é punido com suspensão. Ou ainda aquele que deixou de pagar a OAB depois de notificado, né? Claro que aqui não pode ser apenas deixar de pagar a OAB, ele vai ter que ser notificado para isso. Além disso, o advogado que atua com inépcia profissional, e aquele que mantém uma conduta incompatível com a advocacia. Mas, Betina, o que é conduta incompatível com a advocacia, né? Parece ser tão amplo. Pois é, o código ele não determina especificamente o que é. Na verdade, ele dá apenas alguns exemplos exemplificativos, né? E que a gente deve, então, se basear neles para pensar o que é essa conduta incompatível. São esses exemplos, então, o jogo de azar, a chamada incontinência pública e a embriaguez, ou, né, o equivalente em relação a demais drogas, a toxicomania, e aqui, nesse caso, habituais, né, não é caso de, enfim, haver alguma situação eventual, então tem que ser algo que produza uma habitualidade, certo? É interessante a gente notar que alguns atos que poderiam até ser punidos de forma criminalmente, né? Como, por exemplo, ajudar um cliente a realizar crime, no final das contas vai ser um próprio crime, essa conduta, ela não é punida com a exclusão, que é a censura mais grave, ela vai ser punida com a suspensão, né? Isso é importante a gente cuidar, porque nem sempre o que é mais grave para o Código Penal vai ser o que é mais grave para a OAB. E, gente, aqui a gente está falando sempre, na verdade, de exclusão como sendo um ato sancionador, né? Então, de alguma forma, vale aqui aquelas regrinhas do Código Penal, no sentido de que sempre tem que ser comprovado dolo ou culpa. Então, o advogado ele não vai poder ser punido por algo que ele não tinha consciência ou não tinha intenção de provocar, né? Então, isso é sempre na verdade, o código não expressa, mas a gente tem que levar em conta, então, todo o sistema jurídico e pensar, então, que sim, tem que haver a comprovação do dolo ou da culpa, certo? Bom, por fim, então, os casos puníveis com exclusão, bem mais fácil, porque são só apenas 3 hipóteses, e aí é fácil de a gente decorar, né? Na verdade, então, são na hipótese de o advogado fazer falsa prova dos requisitos para inscrição. Então, lembram aquele advogado que, inclusive, saiu em algumas notícias de que ele havia falsificado o seu diploma e vários outros? Então, ele é punido com exclusão, né? O seu diploma não vale. O mesmo se ele tivesse falsificado algum outro documento que era requisito necessário ou obrigatório para inscrição. Além disso, o advogado que tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, e aquele que cometer crime infamante. Lembrando que crime infamante, então, não é qualquer crime, a gente já viu isso numa aula passada, mas é um crime, então, que atenta contra a profissão, né? Quer dizer, que tem um caráter de infâmia contra a profissão de advogados, e não necessariamente um crime grave. Então, é diferente de crime grave. Como a gente já viu isso, então, só dá uma olhadinha nas nossas últimas aulas. Beleza, pessoal? Era isso, então. Valeu, até a próxima.